Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fazer a nossa prece? Durante a prece, a tia vai deixar um momento de silêncio, que é para você fazer a sua prece, conversar com Deus e fazer a sua intercessão, caso você queira fazer por alguém ou até mesmo para você mesmo, tá bom? Então a tia vai conduzindo a oração e vai chegar um momento que eu vou deixar um momento em silêncio para que você também possa fazer a sua prece, a sua solicitação, né? Porque tem hora que a gente agradece bastante, mas tem hora que a gente precisa agradecer e pedir força para que a gente possa passar pelas provas, tá bom? Vamos orar? Que Jesus nos abençoe. Vamos então unir nossos pensamentos em um só. Repita a oração mentalmente. À medida que a tia for falando, você vai repetindo, porque isso é uma forma de você não fugir e silenciar a mente na oração. E vamos falar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livrar-nos de todo o mal. Nós lhe agradecemos infinitamente, amor querido, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em família, a família cristã, para estudarmos o teu Evangelho. Hoje iremos estudar sobre o egoísmo, Senhor, a chaga da humanidade terrena. Ajuda-nos na compreensão e na aceitação das advertências que a espiritualidade amiga irá nos trazer essa noite. E como cada um de nós aqui, Senhor, vivemos provações e expiações diferentes, aproveitamos esse momento que cada um de nós iremos direcionar o nosso pensamento a Ti nesse momento, Senhor. Dá-nos força, Senhor, coragem, bom senso e sabedoria de viver. Que a Tua paz possa nos envolver hoje e sempre, que assim seja. Que bom, gente. Então, nós vamos fazer o Evangelho. Hoje o tema é o egoísmo.
nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos, o item que fala sobre o egoísmo, tá bom? Questão 913. Dentre os vícios, o que é o vício? O vício é algo que eu não consigo controlar. O vício, eu sou um escravo disso. Por mais que eu saiba que aquilo me faça mal, mas eu estou escravizado. Esse é o vício, né? Eu não consigo utilizar a razão e o bom senso. Eu faço quase que de uma forma compulsiva. E é, né? E olha o termo que ele usou. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Todo mal, ele tem origem no egoísmo. Daqui a pouco a gente vai pegar o conceito da palavra egoísmo, tá bom? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. O que ele está querendo dizer? O primeiro que deve ser atacado é o egoísmo. Porque se você não destrói o egoísmo, se nós não destruímos o egoísmo, nós não teremos como dar um passo à frente. Não vai dar para destruir nenhum outro vício. O primeiro vício a ser trabalhado é o egoísmo. Olha que interessante. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, a causa de todos os males é o egoísmo. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim. Porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, quem quiser, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. É impossível um egoísta ser justo, porque ele vai estar sempre puxando sardinha para si. Ou seja, nós não somos justos, porque nós somos egoístas. Aí eu vou votar no fulano, por quê? Porque ele vai me dar isso. Por mais que ele seja a pior espécie. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, é incompatível com o amor e é incompatível com a caridade. Porque lembra que a verdadeira caridade é aquela que eu não tenho nenhum interesse por detrás. Olha só. Ele neutraliza o egoísmo, todas as outras qualidades. Todas as outras qualidades. Algumas pessoas fazem o estudo do EOS e assim, muita gente, mas muita gente mesmo adora essa forma firme que nós conduzimos os nossos estudos. Quando você faz um estudo do EOS e aquilo te incomoda muito, o que o egoísta vai querer fazer? O egoísta vai dizer assim, as suas palavras são muito duras, melhore para mim. Eu não quero ouvir isso. Se a palavra é dura em ti, se isso doeu, se isso mexeu, se isso te incomodou, é porque está na hora de mudar. Então a gente observa que nesse ato egocêntrico, nesse ato egoísta, a gente vai inclusive atrapalhando a nossa evolução. Por isso é que ele diz,
Se a gente não resolver o egoísmo, a gente não vai conseguir dar um passo à frente. Por quê? Porque a gente vai estar sempre calculando. Dentro do egoísmo, eu vou estar sempre olhando o meu lado. E eu vou estar sempre justificando as minhas atitudes. Quando a gente pega o conceito da palavra egoísmo, olha o conceito. Nós vamos estudar o conceito da palavra egoísmo. É o hábito. Hábito. O que é um hábito, gente? Eu nem penso, eu faço. Aquilo faz parte. Por isso que ele usa no conceito da palavra egoísmo, é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar, primeiro, seus interesses. Os meus interesses estão à frente de tudo. É por isso que Jesus diz assim, todo aquele que quiser me seguir, primeiro, negue a si mesmo. Não é a tua forma de ser, não é a minha forma de ser. É a forma que o Cristo nos ensina. Negue a si mesmo. Hábito, atitude de colocar os seus interesses, as suas opiniões. Egoísmo. Olha, opiniões. Tem que ser a minha opinião. A minha opinião está certa, não é a sua. As minhas escolhas estão certas, as tuas não. O egoísta, ele não abre os ouvidos para e nem respeita a opinião do outro. Ele não respeita, porque ele tem certeza que a opinião dele é a certa. Eu posso não concordar com a tua opinião, mas eu a respeito. Eu a respeito. E te dou todo o direito de falar sobre ela. Mas você também deve respeitar a minha opinião. É isso, gente. O egoísta não. É a opinião dele e ele não respeita a de ninguém. Porque a dele é que está certa. Opinião, desejos. Olha, o egoísmo pautado como um desejo. Quantas vezes, por conta de um desejo, você não destrói uma família inteira? Ou você não abandona a sua família por conta de desejos? Hábitos e atitudes, desejos. Olha aí, desejos. Fisiológicos. Sensações. Porque quando se fala de desejo, eu estou falando do horizontal. Então, às vezes, você, inclusive, deseja ter algo e para ter esse algo, você passa por cima de todo mundo. E você acaba se tornando ser muito egoísta. Olha que interessante. Desejos e necessidades em primeiro lugar. O egoísta, ele quer sempre, ele tem uma necessidade de estar em primeiro lugar. O egoísta, ele tem uma necessidade de estar em primeiro lugar, o egoísta tem uma necessidade de aplauso, o egoísta tem uma necessidade de palco, o egoísta tem uma necessidade de aplausos, o egoísta tem uma necessidade de ouvir elogios. Então, olha como a palavra egoísta, a gente vai vendo o conceito dela e aí não é só isso aqui é meu, não. Você vê que envolve interesses, opiniões, desejos e necessidade, inclusive, em primeiro lugar. Pautado nessa introdução, nós vamos ler a mensagem e, pasmem, quem assina é Emmanuel. Em Paris, 1861. E tem a outra também falando, que é o Pascoal. Vamos lá iniciar. Acho que a gente fez uma boa introdução e nós estamos já bem ambientados com a palavra egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, chaga, ferida, um câncer que corrói, que destrói, que adoece, um câncer que nos impede de evoluir, um câncer que nos embrutece. E ele diz, impede o progresso moral, porque impede o seu progresso moral.
É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se, a moral, na hierarquia dos mundos. Elevar a Terra, tá? Na hierarquia dos mundos. Aí você diz assim, tia, se ele diz que é ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se a Terra, elevar-se na hierarquia dos mundos, então todo mundo vai ter que ser espírita? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. O espiritismo não é um partido religioso. O espiritismo deve ser uma doutrina, uma ciência, uma filosofia contendo religião. A doutrina ela é uma revelação de leis que regem, não é a Terra, é o universo. Então, há séculos e séculos atrás, ai de quem dissesse que os planetas ficam girando em torno do Sol. Hoje, não há mais como refutar. A ciência comprova. Então, chegará um momento que será impossível qualquer denominação religiosa não anuir com a reencarnação, não anuir com a pluralidade dos mundos habitados, não anuir com a lei de ação e reação, não anuir com a expiação e com a provação, não anuir com a comunicabilidade dos espíritos, não anuir com a influência dos espíritos sobre a matéria. Chega um momento que não vai dar mais para segurar. Por isso é que o espiritismo é a religião do futuro? Não, é o futuro de todas as religiões. Porque essas leis não poderão mais ser colocadas dentro de uma caixinha. Então, por isso é que ele diz, é ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Porque a Terra é provas e expiações. E ela vai ter que se elevar. E ela se elevar é a humanidade que está aqui. E a gente parar para pensar, o espiritismo não mexeu contigo ainda? Claro que mexeu. Se você olha para você hoje e olha para o passado, você já não identifica mais aquele passado dentro de ti. Você não é mais aquela pessoa. E isso quando nós verdadeiramente nos dedicamos e estudamos essa doutrina. Há uma mudança. Somos perfeitos? Não, não somos. Senão nós estaríamos lá em Sírios. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, diz o Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar, olha a palavra, domar as suas más inclinações. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, olha, ele já usa, né, verdadeiro, não falou verdadeiros espíritas, verdadeiros crentes em qualquer religião. A chaga da humanidade é o egoísmo. Se eu não direcionar minha atenção para destruir essa chaga, eu não vou ter como conquistar nenhuma outra virtude. Não existe um caridoso egoísta. Não existe um tolerante egoísta. Não existe um indulgente egoísta. Porque o egoísta ele está em primeiro lugar. Não existe um tolerante egoísta. Porque a ideia dele prevalece. A opinião dele é a melhor. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem.
Por que ele colocou suas armas, sua força e sua coragem? Porque é uma guerra íntima. Meus irmãos, o egoísmo é um dragão devorador que destrói uma encarnação e que tem nos destruído há milênios. Nossa, tia, chegou, fiquei tonta agora. Como é que eu tenho que fazer? Exercício diário. É uma luta, por isso é que ele usou o termo armas, força, coragem, para abrir mão do que eu quero para fazer o que Jesus me ensina. Por isso é ter coragem. O que nós queríamos que Jesus tivesse feito? Que tivesse descido fogo em Jerusalém. A gente, que Jesus tivesse descido fogo ali, feito o César, o imperador, né? O próprio Pilatos e todo mundo ali de joelho. Acabou. Chega. O que é isso? Falei, ninguém me ouviu? Agora eu vou mostrar para vocês o Thor que eu sou. Tum! Soltava ali aquele martelão dele. E a gente ia aplaudir. Que maravilha. Eu gosto desse Jesus super-herói. Porque a gente não aceita perder. Mesmo que essa perda seja algo que daqui a algum tempo a gente vai perder. Olha que interessante. Eu não quero abrir mão hoje. Deixo de evoluir. Mas daqui a pouco eu vou ter que perder aquilo ali. Porque tudo que é no horizontal, aqui vai ficar. Então Jesus se entrega, tá vendo? Para ele não foi uma guerra íntima. Ele já está em Deus. Mas ele mostrou pra gente como é essa guerra. Essa guerra que Pedro passou. Quando prenderam Jesus pela primeira vez, Pedro já tinha visto o poder de Jesus. E ele tinha certeza que Jesus ia reagir. Então ele foi o primeiro a puxar a espada, acertou na orelha lá do soldado. E para surpresa dele, Jesus devolve o pedacinho da orelha, cola, acho que ainda limpa, cola. Pede para Pedro embainha a tua espada, Pedro, guarda a tua espada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E se entrega das mãos. Se entrega e leva. Para isso, para essa guerra, Pedro não esteve. Ele estava pronto para a guerra da espada, punho, porque ele sabia que Jesus ia. Imagina Jesus! O homem mandou parar até a tempestade. Então ele vai pulverizar aqui Jerusalém todinha. Para surpresa dele, não, Jesus se entregou. Em silêncio. Por isso é que ele usa o termo arma, força e coragem. Essa coragem que Pedro não teve. De abrir mão, de colocar sua vida nas mãos do Cristo. Ao ponto de perder o seu corpo. De perder aquela encarnação. Por amor à causa do Cristo. A gente não abre mão de perder um brinco. De perder um relógio. De perder um celular. Ainda mais perder, entre aspas,
um corpo físico. Aí estava o egoísmo. Então, é essa luta diária. Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é do teu jeito. Eu sou o exemplo. É Jesus dizendo, eu sou o exemplo. Por isso que ele se entregou em uma cruz. Ele não queria ser o Thor. Ele queria mostrar pra gente o que é sacrifício. E não é o sacrifício íntimo. Ele poderia ter brigado com todos ali e ter sido Thor. Mas ele mostrou o que é a luta íntima. E hoje a gente fala de Jesus. Há mais de 2000 anos. Entende, gente? Então essa luta do dia a dia não é uma luta externa, ela é uma luta íntima. Então lembra que a gente aprendeu no Livro dos Espíritos e reforçou e está reforçando Emmanuel aqui. Não tem como conquistarmos nenhuma virtude se não destruirmos essa chaga chamada egoísmo. Continua Emmanuel. Então, coragem. Por isso que ele diz, digo. Porque ele falou que era preciso o quê? O egoísmo é, pois, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Aí ele diz, digo, 2 pontos. Coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, Pedro conseguiu vencer no primeiro momento ele mesmo? Não. Mas Jesus mostrou o exemplo de um verdadeiro herói, entre aspas, aí. De um verdadeiro grande homem, vamos dizer assim. Que é a coragem de enfrentar a si próprio. Frente a frente, sem máscara, sem justificativas. Porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um é mais, olha só, é mais difícil coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque para vencer a si mesmo, nós temos que primeiro reconhecer a nossa mazela. E isso é complicado. A gente está sempre justificando. Reconhecer a nossa mazela. Eu sou assim. Eu estou assim. Eu sou egoísta. Eu tenho... Então, a gente reconhece. Agora eu vou trabalhar isso aí. E para isso precisa de força. Armado, como ele coloca, né? Entende, gente? Olha, a gente deixar de fazer o que quer para fazer o que deve é uma luta. É uma luta. Pensar no outro antes de pensar em si, e esse outro não é o outro não é o outro que está bem perto de casa, muitas vezes. Dentro de casa. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Eu não estou aqui para combater o do outro. Eu estou aqui para combater o que está em mim. E assim, cada um de nós aqui devemos falar. Eu não estou aqui para combater o egoísmo do outro. Eu estou aqui para combater o egoísmo que está em mim. Eu não vou responder pelo que o outro faz, mas eu vou responder pelo que eu estou fazendo. Entendeu? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador, olha como ele coloca o egoísmo, você tá vendo? Monstro devorador,
de todas as inteligências. Monstro devorador de todas as inteligências. Vamos pegar aqui o próprio desejo. Eu desejo isso. E apesar de toda a informação intelectual que você tem, você vai realizar aquele desejo esquecendo as consequências que esse desejo poderá trazer ao teu corpo. E que quase sempre traz. Por isso é que ele diz, devorador de todas as inteligências. Por conta do egoísmo, você rouba. E você esquece. Você não cogita da ideia que você será descoberto. Que você será apontado. E que você terá que prestar conta com o Pai eterno. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, olha o egoísmo, filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. É a fonte de todas as misérias terrenas. Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas. É a negação da caridade. Sim. Porque se eu sou egoísta, tudo que eu faço é com interesse. Se eu faço com interesse, a caridade já caiu. Não há mais caridade. O que há é jogo de interesse. Eu estou dando aqui, mas meu propósito é receber ali. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo de caridade. Jesus vos deu o exemplo de caridade. E aqui o Emmanuel está pegando aquele momento ápice, porque ele vai comparar com Pôncio Pilatos. E qual foi a caridade de Jesus ali? Ele precisava mostrar para cada um de nós que a vida não é ser um Thor, bater o martelo e pronto, tudo tem que ser do meu jeito. Que a vida exige de nós, os terrícolas, que temos no centro o egoísmo, essa chaga, essa ferida, que nós precisamos lutar, muitas vezes em silêncio. Nos sacrificar. E sacrificar não é fazer o que eu quero. Sacrificar é fazer o que eu devo. Vai doer? Claro. Para isso a oração. Ah, Senhor Jesus, se eu pudesse, eu arremessava essa cadeira na cabeça do fulano, Senhor, mas eu sou espírita, Senhor. Eu estou querendo me melhorar. Então me dê força para eu não levantar essa cadeira, Senhor. Ajuda-me a trabalhar essa emoção da raiva dentro de mim, que é fisiológica, né? E essa conversa com Cristo. Mas essa é uma luta diária. Ninguém vai combater o egoísmo só estudando. A gente está aqui abrindo as informações. Mas é no nosso dia a dia, na força, na coragem, na luta e usando o recurso da oração é que nós vamos trabalhando esse comportamento, né? De achar sempre que eu sou uma queridinha de Deus. Ou um queridinho. Que pra mim tem que ser o melhor, o resto é que se dane, né?
Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, abre aspas, que me importa? Fecha aspas. E diz aos judeus, abre aspas, este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? Fecha aspas. Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. Essa passagem está muito bem explicada na obra há 2000 anos. The Chosen é maravilhoso, é muito legal. Traz uma ideia. Mas nós não podemos achar que aquela... Nós temos que entender o que é licença poética. Vamos estudar a obra Boa Nova para conhecer Jesus? Vamos estudar o Novo Testamento? E eu gosto, por exemplo, o nosso estudo da obra Boa Nova, que está no canal, eu pego Boa Nova e o Novo Testamento, Boa Nova e Novo Testamento, Boa Nova, e ali nós vamos pegando os detalhes, porque ali não tem licença poética. O Boa Nova é exatamente o que aconteceu, porque isso está no arquivo do mundo espiritual. E na obra há 2000 anos nos traz esse momento político. Jesus era da Galileia. O pessoal ali da região todos conheciam. Por que ele estava em Jerusalém? Porque era Páscoa e o templo estava em Jerusalém. Então todos os judeus tinham que ir para Jerusalém. E Jesus se submetia. Olha aí. E Jesus se submetia. Se fosse um egoísta, eu não vou não, isso é besteira. Para que isso? Eu sou mais eu, vou ficar aqui. Eu sou o Cristo. Ele ia andando. Foi a Jerusalém. E aquela armadilha que envolveu Judas, que caiu, e que Jesus se entregou, Jesus não se defendeu, ficou calado. E deu a oportunidade para nós fazermos diferente. Não era ele que tinha que ter atitude. Porque ele é um Cristo. Ele ficou em silêncio para dar oportunidade para Pilatos. Para dar oportunidade para o próprio senador público que estava lá. O que o senador público fez? Que é o nosso querido Emmanuel. Ele disse, se fosse eu colocaria todo esse povo para correr a patada de cavalo. Por quê? Porque o povo enlouquecido estava batendo nos portões do palácio do Pilatos, pedindo a crucificação de Jesus. Que não tinha absolutamente nada contra aquele homem, nada. Só fez o bem. Então, por que Jesus ficou em silêncio? Porque não era ele que tinha que agir, éramos nós, para mudar a nossa história. Gente, Deus, ele não está preocupado com o corpo, porque o corpo é uma verte que vai perecer, vai voltar à terra. Deus está preocupado com o ser, o filho dele, o ser espiritual que está nesse corpo. Então, se for necessário arrebentar o corpo para iluminar a alma, ele vai permitir. Mas não era o caso de Jesus. Jesus era o Cordeiro. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que é o egoísmo, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Por exemplo, nós somos espíritas cristãos, mas já nos tornamos um cristão verdadeiro? Ou então já nos esforçamos para isso? Já estamos prontos para entrarmos na arena da vida, dizendo, Senhor, faça-se em mim a tua vontade, não a minha? Por que ainda não deu? Porque o egoísmo está dentro de nós. A chaga está lá. Você imagina quando Lívia, na obra 2000 anos,
quando ela foi presa junto com a sua serva Ana, ela vestida romana e Ana vestida como uma serva, as roupas faziam com que identificasse como hoje. Como hoje. E ela ali dentro, aprisionada, ela olhou para Ana e disse assim: troca a vestimenta comigo. Eu não quero ir aos leões nesse momento tão sublime, vestida dessa forma. Eu gostaria de vestir, estar bem simples. Ela disse: mas senhora, ela disse: por favor. E elas trocam de roupa. Na hora que os soldados romanos aparecem, quando viram a serva, que eles achavam que era uma senhora, vestida de forma impecável, inclusive com as joias, eles disseram: essa mulher é romana. Não vamos, vai dar confusão, é melhor soltar. Liberaram a Ana e a Lívia, vestida como escrava, foi às feras. A gente não consegue nem entender o que é uma alma nobre. Cabe a vós, a nós, gente, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, porque é Emmanuel que está nos esclarecendo aqui. Apóstolo da fé. O discípulo é o estudante, o apóstolo é aquele que vai ensinar. Apóstolo da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal. O encargo e o dever de tirar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar a terra na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril. Gente, nós já estamos atrasados. Nós já tivemos tempo suficiente, já era para nós, os terrícolas, estarmos super evoluídos. Nós tínhamos planetas inferior na evolução moral que já passou da gente. E nós, os terrícolas, ainda estamos aqui nos batendo. E, meus irmãos, mesmo nós espírita, nós somos espírita dentro da casa espírita, mas quando a gente vai para o dia a dia, a gente age como se fosse qualquer um ser humano, sem nenhuma informação espírita. Nós não fazemos diferença no meio que nós estamos inseridos. Seja onde for. E para isso é preciso que primeiro o expulseis do vosso coração. Então, para que a Terra chegue no nível que ela já deveria estar, me diz, orbitando como um planeta mais evoluído, vai depender de cada um de nós. Então, que nós possamos mesmo, vamos parar aí, né, na de Emmanuel, e na próxima semana a gente lê de Pascoal. E eu imaginei que a gente ia ler os dois hoje, olha, para te ver como a espiritualidade aqui conduz, não somos nós, né? Então, meus irmãos, é hora de nós repensarmos, né? O que estamos fazendo da nossa vida. E eu pergunto a vocês, foi bom? Vamos orar? E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear. Imagina, né? Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes,
presente em cada lar, em cada casa, em cada coração, que estamos todos nós, Senhor, unidos em um só pensamento, ouvindo as orientações dos amigos espirituais, nos advertindo, nos chamando, nos convidando, tal qual uma trombeta, Senhor, a nos chamar, para que possamos despertar dessa acomodação, dessa mesmice do nosso cotidiano, de sermos sempre a mesma pessoa repetindo atitudes milenares. Dá-nos força, Senhor, coragem para o bom combate, que possamos direcionar nossa atenção constantemente para as atitudes e os pensamentos de cada um de nós. Nós te agradecemos infinitamente por essa oportunidade de estudo, reflexão e oração. Agradecemos o amparo da espiritualidade amiga que conduziu o nosso estudo. Te rogamos, divino amigo, as bênçãos necessárias a todos nós, para esse planeta, para o nosso país, Senhor. Aqui é a pátria do teu Evangelho. Logo tu reunistes aqui os mais adoecidos, os mais necessitados, para que possamos, Senhor, nos redimir. Obrigada, amor de nossas vidas, por essa oportunidade que a tua paz nos envolve. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus.
Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS-Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.